Olá pessoal, boa noite, tudo bom? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma excelente madrugada. E tem tempo que eu não apareço, que eu não gravo, né? Por quê? As coisas estão se alinhando, as coisas estão entrando em ordem, né? Primeiro vem a tempestade, vem o caos. E após o caos, após a tempestade, vem a reorganização. E se nós queremos aprender, nós temos que estar aptos, receptivos e vazios das nossas convicções para que o novo possa vir, para que o novo possa organizar, para que o novo possa reordenar. Se nós temos um edifício que ele já tem 50 anos de idade e a sua estrutura, o seu alicerce ele já está abalado, ele não tem mais suporte para se manter de pé e oferece ameaça aos seus habitantes, nós temos que fazer o quê? Evacuar, tirar essas pessoas, remanejar, arrumar outra moradia para elas, enquanto este edifício ele vai passar por uma reforma. Mas para que venha a ser feito tudo novo, esse edifício ele deve ser totalmente derrubado. Ele deve ser totalmente destruído. E após a sua destruição, temos que tirar o entulho, temos que fazer a limpeza, temos que fundar novos alicerces, novos pilares, temos que reedificar. Isso gera uma desorganização, gera uma bagunça, gera entulho, gera sujeira, gera poeira e gera muito trabalho, né? É mais fácil nós pegarmos um terreno, fazer sua terraplanagem, fazer seu aplanamento, deixar bem alinhado e lançarmos os fundamentos, lançarmos as fundações. Isso se torna mais fácil. Mas quando já existe uma construção em determinado terreno e essa construção ela já está envelhecida e precisando ser renovada, eu como construtor eu prefiro derrubar tudo e não reaproveitar. Sabe? A não ser o terreno, a não ser o local. E ali lançar novos fundamentos, novos alicerces, edificar novos pilares e então fazer a construção. E nesse ato de construir, nós, após a destruição, a retirada dos entulhos, fazer a perfuração dos buracos para fazer os alicerces, lançar os fundamentos. Então nós começamos a levantar as paredes, levantar a estrutura, tijolo por tijolo, bloco por bloco, um degrau após o outro, um dia após o outro. E dentro de uma estrutura predial, quando ela está sendo construída, nós temos vários compartimentos, nós temos vários blocos, nós temos vários andares, várias divisões. Isso acontece com o ser humano. O ser humano ele tem diversas divisões na sua estrutura orgânica. Tem os braços, as pernas, os olhos, a boca, os ouvidos, o nariz. Nós temos a coluna,
Nós temos os órgãos internos, o coração, o estômago, nós temos a bexiga, nós temos os pulmões, nós temos o fígado, nós temos o cérebro, nós temos o tecido da nossa pele, que também é um órgão, nós temos os nossos ossos, as veias, os músculos, os vasos sanguíneos, nós temos os pelos. Tudo isso é a construção humana. E refletindo sobre essa questão, comparando o homem com um edifício ou como uma construção em andamento, as coisas agora estão se alinhando. As coisas estão entrando no eixo na minha vida particular, profissional. E tudo isso é tijolo por tijolo, bloco por bloco. Antes do edifício estar pronto, nós vemos toda aquela estrutura, toda a sua ferragem, nós vemos todo a sua parte hidráulica, a sua parte elétrica, tudo ali sendo construído. Então não é tão belo. Um prédio, uma mansão que nós vemos muito bonita, bem acabada, bem ornamentada, bem planejada, bem organizada, bem mobiliada, tudo feito com muito requinte, com muita dedicação, com muito zelo. Antes de se tornar aquela maravilha, aquela beleza aprazível aos olhos, aquela mansão, aquele edifício todo espelhado, aquele edifício bem desenhado, bem arquitetado, ele foi uma estrutura, ele foi um fundamento, ele foi um alicerce, e ele foi edificado tijolo por tijolo, bloco por bloco, peça por peça. A nossa vida é do mesmo jeito. Nós temos a necessidade de nos reconstruir todos os dias. Porque todos os dias nós temos um novo aprendizado. Nós temos que ter a consciência de que nós não sabemos tudo. Porque o tudo que nós sabemos, nós temos que ter a percepção que ainda é pouco. Tudo que nós pensamos que entendemos, compreendemos, conhecemos, nós temos que entender que ainda é pouco. Tenta alcançar que o universo tem bilhões de galáxias. Se tem bilhões de galáxias, vamos fazer uma estimativa de que cada galáxia tem 2 bilhões de estrelas. Se nós temos um ser humano convencional, aproximadamente 80 a 90 bilhões de neurônios, como nós queremos alcançar aquilo que está além da nossa capacidade neural, que é o universo e sua quantidade galáctica, né? Então, nunca tenha certeza absoluta de nada. Sempre esteja apto, aberto para aprender, para se remodular, para se moldar, para se aprimorar. Um prédio, mesmo depois de pronto, de acabado, ele necessita de limpeza, ele necessita de cuidado, ele necessita de manutenção. Uma mansão, depois de feita, organizada, decorada, bem organizada, pronta para que os seus moradores possam usufruir daquele bem, eles têm que manter a organização. Eles têm que manter a limpeza. E tudo isso é um cuidado diário. Agora, como está sendo o cuidado diário que você tem com você mesmo? Com aquilo que você tem como verdade. E o pior, aquilo que você tem como verdade absoluta.
A verdade ela é única, mas ela não é absolutista. A verdade ela está aberta a aceitar aquilo que é completa. Ela está acessível a somar com aquilo que vem para agregar nela. Porque todos nós somos um pedacinho da verdade que constrói esse universo. Cada um de nós temos uma fonte de informação que explica a nossa existência. O que falta em nós é a união. O que falta em nós é a organização. O que falta em nós para nós termos a compreensão do que somos, de onde viemos, para onde vamos e o que estamos fazendo aqui, é somente a união de todos os povos, de todas as raças, de todas as tribos, de todas as línguas e de todas as nações. Somos um planeta apenas, dividido em 5 continentes, 206 países, mas com uma raça e uma espécie que é a humana, que domina racionalmente esse país, que traz evolução, que traz progresso, que traz avanço. Somos nós os responsáveis. Mas também somos os responsáveis pela destruição, pelo declínio, pela degradação do meio ambiente. Somos também responsáveis. E o que eu quero trazer com esse vídeo aqui, meus irmãos, primeiro é que esse é o último vídeo de tudo que eu já trouxe, de tudo que eu já falei, de manifestações, de entidades, de espíritos, de outras consciências, né, que eu, Emerson, mesmo propriamente falando, e isso não vai mudar, né? Eu procurei evoluir, eu procurei conhecer, eu procurei entender, compreender, e estou avançando cada dia mais e mais. Não me julgo, não me acho melhor, maior, mais conhecedor, mais evoluído do que nada, do que ninguém. Muito pelo contrário. Eu estou no meu próprio caminho de evolução, compreensão e capacitação consciente. Assim como eu acredito que cada um está passando pelo seu próprio momento, tem a sua própria capacidade de compreensão e de capacitação consciente. Aquele que acha, que pensa e que tem consigo que está além do próximo, ele não está além nem de si mesmo, porque ele ainda não encontrou dentro de si aquilo que a vida é, aquilo que a vida ensina, aquilo que realmente nós somos, componentes uns dos outros. Observe um prédio, observe uma mansão. A tinta que decora a parede, ela não seria tinta e não decoraria a parede se não existisse o tijolo. O tijolo não é tão bonito quanto a tinta que a define, mas é necessário ter a tinta. Assim como é necessário ter o tijolo, como é necessário ter a brita, como é necessário ter a areia, para que seja completa aquela estrutura predial ou residencial. Então, nós também, assim como a tinta que decora uma parede de tijolos, que sem aquela tinta para decorar aquela parede que foi rebocada, que estava ali com a massa corrida prontinha para ser pintada, decorada, bem desenhada, nós também, seres humanos, sem o nosso próximo, nós não somos nada. Sem aquele que te serve, sem aquele que te instrui, nós não somos nada. Para eu transmitir esse vídeo, eu precisei daquele que criou o vídeo. Eu precisei daquele que desenvolveu a internet.
Eu precisei daquele que trouxe a câmera, daquele que trouxe o telefone, a comunicação por telefone, né? E eu precisei principalmente do meu pai, da minha mãe, e eles precisaram de outras pessoas que passaram no caminho dele para que eu pudesse ser gerado. Você precisa, você precisou e sempre vamos precisar. Nós precisamos do todo. Você é rico, você tem grandes posses, você precisa daquele que vai fazer seu alimento, daquele que lava o seu chão, daquele que lava o seu banheiro, daquele que dirige o seu carro. Você precisa. Você precisa, quando você vai no hospital, daquele que estudou para dar manutenção no seu corpo biomolecular orgânico. Você precisa daquele que unificou o mundo, criando a moeda, criando o dinheiro, criando o papel. Porque no tempo mosaico, imperialista, medieval, nós já tínhamos o dinheiro. Mas no tempo mais arcaico, no período mais mosaico, nós tínhamos ciclos de prata, de ouro. E essas eram as moedas de troca: especiarias, perfume, betume, roupas, né? O artesanato era moeda de troca. Até que veio a moeda desenvolvida por organizações mundiais, né? Que organizam o mundo. Então nós precisamos uns dos outros. E nada mais racional do que entendermos e compreendermos que, precisando um dos outros, nós precisamos tecnicamente de união, de irmandade, de fraternidade, para avançarmos e progredirmos ainda mais. E outro tópico que eu quero trazer para nós não é verdade absoluta. Primeiramente, são as minhas crenças, as minhas teorias, as minhas convicções e aquilo que eu tenho visto e ouvido de seres que eu acredito que vejo, que converso, que ouço. E quem quiser acreditar, pegue aquilo que for bom, faça um filtro, veja se confere com aquilo que você já tem buscado, se confere com aquilo que você já tem acreditado, tá? Porque todos nós temos dois fatores: podemos acertar e podemos errar. E na maioria das vezes, aquele que erra, que tem capacidade consciente de saber que errou, ele vai procurar se moldar, se aprimorar para poder acertar. Então, nesse tópico, eu quero dizer para vocês, eu tenho me conectado muito. Eu só me desconecto, assim, simbolicamente expressando, quando o meu corpo dorme. O corpo dorme, mas o espírito fica em atividade, a consciência fica ativa, fora dessa composição biomolecular orgânica. E o que eu quero trazer para vocês é uma metáfora, uma reflexão, que se refere com aquilo que eu tenho aprendido, com aquilo que tem sido me enviado, revelado, esclarecido e mostrado para mim, por seres de outras realidades, criações, existências, e também seres que compõem a fraternidade branca desse universo. Existe uma cúpula organizacional. E o que eles trouxeram para mim foi assim: eles me mostraram a fundação, o alicerce que edifica esse universo, que o compõe, que o existencializa. E eles estavam falando para mim, me mostrando tudo isso e falando para mim:
o Emerson faz uma reflexão e observa como isso aqui foi criado. Observa atentamente. Nós vamos te mostrar e você vai relembrar, vai recordar de como tudo isso foi planejado, foi arquitetado, foi desenhado, foi organizado. Antes dessa criação, desse projeto, desse desenvolvimento que nós entendemos e conhecemos como universo, como o nosso universo, onde nós estamos localizados, e aqui onde nós estamos endereçados, que é nesse planeta habitacional, que faz parte desse sistema solar, que está situado nessa galáxia, conhecida como, popularmente, Via Láctea. Eles mostraram, imagina que nós, os desenvolvedores, organizados e liderados por uma fonte administrativa, por um líder que é a força primordial de tudo o que existe nesse sistema dimensional e em todos os outros, para essa experienciação, para essa programação, para essa criação, para esse planejamento que nós estamos experienciando nessa localidade. Eles me mostraram, imagina aqui o Emerson, que é desse jeito. E o lugar que eles me mostraram, onde foi planejado e desenvolvido essa criação, essa programação, essa experienciação nossa, do nosso universo, do nosso planeta, de todas as galáxias localizadas nesse universo, eles mostraram, não existe divisão entre bem e mal. O mal, ele não existe. O bem sempre existiu com aquele que criou e desenvolveu tudo. A fonte de toda a existência. A força da criação. Este ser, ele entende e compreende o que é o mal. Ele sabe o que é, mas não está nele. Ele é o bem, a bondade, o zelo. Ele é a paz, a tranquilidade, o amor, o respeito, a equidade, a justiça, a sensatez. Ele é a criação, a vida, a eternidade, a esperança. Ele é tudo aquilo que a luz é, que a vida, a existência, a eternidade é. E eu perguntei, e o que é o mal? Ele falou, uma ilusão. Uma ilusão planejada para esse sistema. Porque a partir do planejamento essa unidade universal, uma vez desenvolvida, criada, projetada, planejada, ela permanecerá. E ela gerará vida, seres com a sua própria consciência, cada um no seu nível evolutivo. E aí ele me mostrou como foi construído o universo, como foi feito e como é a sua mecânica. Como ele se organiza. Um organismo vivo, o universo, gerando e produzindo vida por ele mesmo. Como uma grande indústria que é operada por muitos operadores, por muitos líderes, por muitos administradores, assim é o sistema da unidade universal. E eles mostraram para mim que toda maldade, perversidade, ele não existe. Ele é uma programação, uma projeção para que essa indústria universal produza a vida, dando para cada consciência que é gerada no ato do seu nascimento, seja nesse planeta ou em outro planeta, de acordo com a consciência daquele que vai nascer em determinada localização, seja produzida. Se o ser a qual vai vir à existência
ele é dotado da programação ruim, já segundo a sua própria coeficiência de existência de nascimento, não porque alguém programou, não porque alguém determinou, mas porque ele mesmo, no seu próprio ato de criação, aqueles que projetaram e planejaram essa unidade universal já deixaram com essa mecânica. Por exemplo, eu, Emerson, vim a existir aqui, a nascer aqui nesse planeta. E ao meu nascimento, ele veio de forma natural, substancial, para que eu pudesse me desenvolver e experienciar de acordo com as minhas escolhas aquilo que eu decidi ser, segundo a minha criação, o meu nascimento, a minha materialização nesse planeta. Porque a essência da vida em mim que me faz ser, existir e pensar, me condicionou a ser um habitante desse planeta. Enquanto, em um exemplo, em outro planeta mais evoluído, outro ser pode estar nascendo agora, de acordo com a sua consciência de nascimento, de existência, em um mundo mais puro, elevado, divino, celeste, ditoso, regenerado, ou simplesmente um mundo angélico. Ponto. Porque é a consciência daquele que está vindo a existir. E eu perguntei, e toda essa desigualdade, desarmonia, destruição, guerra, violência, tudo uma projeção. Tudo uma projeção simplesmente permitida e desenvolvida para que as pessoas que viessem ser geradas aqui pudessem escolher, mediante as situações adversas que viessem a passar nesse planeta, aquilo que elas têm de essência e de raiz nelas mesmas. Porque ainda que a pessoa, o ser, seja ele qual for, nascer nesse planeta, vamos supor que ele nasça na pior favela, mais violenta, mais corrupta, né? Mais perversa que tem. Se ele for bom na índole dele, na raiz dele, na essência dele, conforme for o seu desenvolvimento, aquela realidade dele vai mudar. Por causa da sua determinação, da sua vontade. Então aqui é uma forma de separar o joio do trigo, o bem do mal, a luz e das trevas. Lembrando que as trevas, ela não existe. É uma programação, uma projeção, uma criação, uma formulação desenvolvida simplesmente para poder separar o bom do mal, o justo do injusto. Para esta criação. E muitos seres que organizaram e planejaram essa criação vieram para cá, para esta construção, para poder não apenas dar manutenção nesse sistema, mas para ajudar a desenvolvê-lo e aprimorar aqueles pequenos sistemazinhos que vão nascendo, que nós conhecemos como seres humanos. O seu corpo é um sistema. A sua mente é um sistema. O seu espírito é um sistema. A sua consciência é um sistema. A sua alma é um sistema. O que é um sistema? Na minha concepção, é um conglomerado de componentes que se organizam para dar andamento e processo a um determinado dispositivo, a um determinado ser, a um determinado criação, a um determinado produto,
O espírito ele tem um sistema tecnológico avançado que nós não compreendemos porque aquele que cria espírito está além da nossa compreensão física. Mas para ele, criar espírito é a mesma coisa de você criar um desenho no papel, seja ele qual for. Para aquele que cria espírito, a facilidade que ele tem de criar um espírito é semelhante a essa. Só que como ele é o que ele é, grandioso, poderoso, único, excelso, soberano, ele então desenvolve um sistema que produz outros pequenos sistemas, como uma indústria. Uma indústria que desenvolve celulares. Ela é um grande sistema que desenvolve pequenos outros sistemas, como os celulares, como os computadores. Então, um sistema gera o outro. E nós estamos aqui simplesmente para trazer avanço, progresso e organização nesse mundo. Você que me ouve, você que dá palestra, você que grava vídeo, esse é o seu papel. Procure evoluir mais. Tá pouco demais. Eu não vou falar que tá muito pouco, porque para mim, na minha concepção, muito e pouco não cabe na mesma frase. Ou é muito ou é pouco. Não dá para colocar os dois termos na mesma frase. Tá bem pouco. Você tem que evoluir mais. Eu tenho que evoluir mais. Eu tenho que avançar mais. Tá bem pouco, para mim tá bem pouco. Eu não aceito esse nível que eu estou agora, porque eu tenho que crescer. Eu tenho que me desenvolver. Eu tenho que me aperfeiçoar. Porque eu não sou desse universo. Eu não sou dessa existência. Eu não sou dessa criação, porque a minha consciência não me permite mais aceitar essa condição. Eu posso até ter nascido, porque depois que você adquire um nível de consciência e intelecto, segundo aquilo que você vem estudando, buscando, avaliando, analisando, teorizando e concluindo, é um caminho sem volta. Depois que você atinge o nível de consciência e de intelecto, que você já percorreu 1 quilômetro, não tem como mais você retroceder. O caminho é estreito. E ele não permite você regredir. Ele só permite você avançar. Mas em onde você está agora? Onde você está agora? Você acha que já chegou no seu objetivo? Você acha que já chegou no seu propósito? Você acha que você já completou a sua missão? Com você, a sua missão é com você. Quando você entende que a sua missão é com você, com a sua evolução, com o seu crescimento, com o seu desenvolvimento, tudo flui. Tudo prospera, melhora e se encaixa. Não é necessário força. Não é necessário violência. Não é necessária agressão. Não é necessária estupidez. Não é necessário arrogância. Essas composições nós só utilizamos ela quando nós não temos consciência. Então você age através da sua inconsciência que permite que você seja arrogante, estúpido e prepotente com aquilo que você ainda não entende. Você não chegou no seu patamar, você não alcançou todo o seu potencial. Eu não alcancei todo o meu potencial. Porque após o envelhecimento desse corpo físico, após o ciclo dessa personificação física biomolecular,
A minha consciência permanece viva e vai para um novo estágio. E será que eu estou preparado para alcançar esse novo estágio, esse novo degrau? Esse daqui é só um. Essa experienciação é apenas uma. E quantas pessoas ficam voltando, retornando, em outros corpos, diferentes corpos, mas o espírito é o mesmo. Porque ainda não conseguiram entender e compreender o real objetivo e o propósito da sua materialização e personificação nesse mundo. Se apegam com o carro, com a casa, com o dinheiro, com a mansão, com um prédio, com o luxo, com o conforto. Mas não se entendem, não se encontram, não se conscientizam, não evoluem, não progridem, não avançam, permanecem estagnados até a morte. E acham e pensam e se iludem, se enganam porque estudou para ser médico, porque estudou para ser médica, porque estudou para ser advogado, promotor, juiz, funcionário público e acha que é um espírito evoluído. Simplesmente para cá, para ajudar a manter a organização desse sistema global. Mas você não consegue ser um suporte no sistema universal, nem no sistema criacional da existência. Porque a sua evolução só é para esse agora, para esse momento. É errado você alcançar riqueza, luxo, status, fama, não. Mas é errado para você, simplesmente para você que quer evoluir, que quer crescer, que quer se desenvolver, se torna errado você achar que você é evoluído, é abundante, é próspero porque você tem estas conquistas que vieram por causa do seu esforço, da sua dedicação de alcançar o seu carro luxuoso, de alcançar a sua mansão luxuosa. Mas isso só demonstra pelo que você lutou. Isso só demonstra pelo que você almejou, pelo que você desejou, pelo que você lutou para conquistar. Assim como você, se você se despir de toda essa ilusão e escama que está no seu entendimento, na sua compreensão e na sua consciência, de que você pode ter essas coisas, mas sem negligenciar a eternidade, você deixa de viver esse ciclo degradativo, caído, que é esse. E só você pode mudar a sua realidade. Se você ainda acha que você é evoluído porque você tem todas essas regalias mundanas, você ainda não progrediu e não avançou. Muito pelo contrário, você está regredindo, involuindo, não evoluindo. Esse mundo é uma ilusão. Esse universo é uma ilusão, é uma projeção, é uma criação, é uma programação para fazer a separação daqueles que estão aptos pelas suas escolhas, pelas suas buscas, pela sua determinação de saber que a vida não é essa mediocridade que é esse universo. Esse universo é medíocre, é pequeno. É pequeno. É deplorável. Tem mundos evoluídos? Tem, mas é pequeno. Tem mundos ditosos? Tem, mas é pequeno. Tem mundos regenerados? Tem, mas é pequeno. Tem mundo angélico? Tem, mas é pequeno. Tem mundo celestial? Tem, mas é pequeno. De onde eles surgiram? Como foram criados? Como foram projetados? Quem o fez? Quem os desenvolveu? Quem criou o universo? Se você não tem essas respostas, e não sou eu quem vou te dar, é você que tem que buscar. É você que tem que descobrir a resposta. E ela só pode ser descoberta por você, pois ela está dentro de você. O que o universo é,
o que o mundo é, o que a galáxia é, o que a vida é, o que a eternidade é, o que a existência é, o que a criação é. É só você que tem as respostas. E eu quero deixar para você essa reflexão. Avalie se você está dando manutenção no seu prédio. Ou se você já acha que o seu prédio está pronto e você não está dando a manutenção nele. Quando você está cheio demais e convicto demais das suas verdades, você deixa de aprender. Você deixa de crescer, se desenvolver e evoluir, você estagna. Quando você deixa de buscar respostas, você estagna. Existem muitas respostas para a mesma pergunta, mas não existe muitas perguntas para as mesmas respostas. Entenda isso. Existem muitas respostas para a mesma pergunta, mas não existe muitas perguntas para a mesma resposta. Quem tiver sabedoria, entenda e compreenda. E o ponto-chave é: quem criou o universo? O caos? A fragmentação dos átomos, das partículas? A expansão do Big Bang? De onde surgiu o caos? De onde surgiu a massa cósmica? Que fragmentou aquela fonte de energia quente, densa e incomprimida, que se expandiu? De onde veio? Qual é a sua origem? Tem uma resposta plausível, sensata, explicável, compreensível. Mas como eu vou pegar e vou explicar para você como se cria um avião se você não entende o nome das peças? Se você não estudou a mecânica? Como eu vou te ensinar como se cria um avião se você não entende? Seria jogar pérola aos porcos e dar o que é santo aos cães. Seria uma perda de tempo e inutilidade. Por isso, aprenda por você. Busque as respostas por você. Como é que você quer ensinar aquilo que você não aprendeu? Não tem como você ensinar aquilo que você não sabe e dar respostas vazias para perguntas tolas. A resposta sobre quem nós somos, o que nós somos, de onde viemos, para onde vamos, não é dada por mim ou por terceiro. Ela tem que ser alcançada por você. Porque enquanto você não tiver as respostas de acordo com a sua própria busca, qualquer pessoa cria na sua mente as suas próprias criações mentais e convicções. Eles projetam na sua mente quando você só absorve de entendimento e conhecimento aquilo que te dão, não aquilo que você mesmo busca por si mesmo. Você quer trazer vídeos sobre evolução, crescimento, sobre outros mundos, outros planetas, quando na verdade o que tem dentro de você é só aquilo que os outros te deram, não o que você mesmo buscou por si e aprendeu e desenvolveu por você mesmo. Tá? Então, não adianta você achar que é um espírito evoluído porque se qualificou na arquitetura, na engenharia, na medicina, servidor público. Porque isso daí vai sempre ter nesse planeta. Agora, aquele que aprende o que a criação é, esse é diferente. Esse é diferente e é observado. E Yeshua é um exemplo e uma prova de que aquele que entende a existência, ele não se apega com a luxúria e a vaidade, a ilusão do mundo. Ele mesmo diz: as raposas
têm seus covis, os pássaros têm seu ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Quando você tem muitas conquistas materiais, é um sinônimo daquilo que você lutou, desejou, buscou para obter. E quando você tem respostas sobre a sua origem, de onde veio, para onde vai, o que está fazendo aqui, é igualmente o seu mérito por ter um carro luxuoso. É porque é o que você almejou, desejou, correu atrás e alcançou. Mas o que permanece? O carro ou as suas lembranças e memória? O que permanece? O carro ou o seu espírito? E para onde vai a sua alma? Porque o reino do céu, o inferno, o purgatório é um estado de consciência. Isso segundo a minha convicção, não é uma verdade absoluta. É o que eu acredito. Mas, se você acredita diferente, é a sua consciência, é a sua compreensão, é o seu entendimento. E eu quero agradecer desde já que vocês permaneçam na busca pelo conhecimento, na busca pela compreensão, na busca pelas respostas e olhem para dentro de vocês. Como está o seu estado atual de evolução? Não perante a sociedade, perante a você. Perante a sociedade, você deve avaliar como você trata as pessoas. Se você a trata com respeito, com educação, com gentileza, você está no caminho certo. Se você trata da maneira que as pessoas te tratam, você só é um reflexo daquilo que o outro está te dando. E você não é diferente dele. A não ser que essa pessoa te trate bem, você trate ela bem. Se você faz isso só porque a outra pessoa te trata bem, você está sendo um reflexo, você não está sendo você. Mas se você trata bem aqueles que te tratam mal, é porque você é bom. É porque a educação está em você, a gentileza está em você. O brilho está em você, a luz está em você. E a luz, o primeiro sinal da luz de um ser iluminado é a serenidade de espírito, é a leveza, é a paz e a tranquilidade. Se o conhecimento que você absorve ele não te faz ser mais educado, mais gentil, mais agradável e mais compreensível com todos no ambiente ao seu redor, incluindo na internet, então você não está no caminho certo. Você pensa que está, só ainda não despertou para a verdade que você se omite. Muito obrigado. Tenham todos uma boa noite, um bom dia, uma excelente madrugada. Shalom. Fique na paz, muita paz de espírito, muita paz na sua alma, muita paz na sua consciência. E procure, cada vez mais, as respostas que você ainda não obteve. Procure as respostas com a mesma dedicação que você procura o carro, a casa, o status, o reconhecimento. Procure. Procure com mais intensidade ainda. Porque aquilo que você procura, você acha. Aquilo que você busca, você encontra. E não confunda, jamais, bênçãos não, conquistas materiais que são segundo o seu mérito, com aquilo que é a conquista espiritual, que também é de acordo com a sua busca, com a sua dedicação. Shalom. Obrigado. Namastê.